Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e o tema de vídeo de hoje é muito interessante, que é como sempre ter caixa para você poder aproveitar as grandes oportunidades que a bolsa dá de vez em quando, né? Quando tem aquelas quedas abruptas, agudas, e você pode aportar, comprar ativos muito baratos, né? Muito descontados, ações muito baratas, ok? Isso aconteceu várias vezes ao longo da história da bolsa. Aconteceu em 2020, aconteceu lá em 2008, 2009, aconteceu em 2016. Então teve vários momentos da bolsa que a gente teve ativos ridiculamente baratos, quedas muito abruptas, né? E se você tivesse um bom caixa para poder aportar nesses momentos, você teria tido um retorno muito bom, porque você teria comprado a bolsa num momento muito barato, muito descontado. O que acontece é que boa parte das vezes as pessoas queimam o caixa antes ou já estão muito alocadas em bolsa antes da hora, e aí quando vem essas oportunidades elas não têm muito caixa para comprar, né? Acaba o dinheiro para comprar ações e o pior, né? Às vezes elas estão muito alocadas em ações e pegam toda essa queda com um preço médio bastante alto lá em cima, né? E aí, além de não ter o dinheiro para aportar, ainda amargaram toda a queda, surfaram todo o movimento, toda a volatilidade que esses momentos guardam. Então, no vídeo de hoje, chame aqui de estratégia do caixa infinito, esse tipo de coisa, né? Um nome legal para isso, mas no fundo é como ter sempre caixa, né? Como ter sempre dinheiro em mãos para poder continuar comprando ações, mesmo nesses momentos em que a bolsa afunda e abre-se diversas oportunidades para você comprar bons ativos a preços ridículos de barato. Esse vídeo chega a você de graça, então aperta o like aqui e vamos direto pro assunto do vídeo sem enrolação. Então eu separei aqui 5 passos dessa estratégia, né, para você fazer, né, seguindo os passos um a um e poder se aproveitar desses momentos, ter sempre caixa para comprar lá no fundo. O primeiro passo de todos é um passo muito óbvio, muito simples, mas que tem muita gente que não faz, especialmente quando elas mais deveriam fazer, que são nos momentos de euforia, tá bom? E esse primeiro passo, eu sei que você já ouviu isso, ele é meio óbvio, mas ele é a base do restante da estratégia. Então o primeiro passo é você ter um percentual bom de renda fixa na sua carteira, preferência pós-fixada, líquida e segura. Essa parcela de renda fixa na sua carteira tem diversas funções. Ela diminui a volatilidade da sua carteira, comparado com uma carteira só de ações, por exemplo. Ela serve de caixa nesses momentos em que a bolsa cai bastante, você pode usar esse pedaço da sua carteira para poder comprar ações a preços muito bons. E ela, aqui no Brasil especificamente, é um pedaço da carteira que rende muito bem, tá? Se você pegar janelas grandes de tempo, ali 5, 10 anos, você vai ver que geralmente o CDI bate o Ibovespa, tá? E às vezes por uma vantagem muito grande. Então você ter CDI na sua carteira no Brasil, né, ter investimentos atrelados ao CDI, não é uma ideia ruim. Na verdade, você estaria ganhando do índice de ações em janelas longas de tempo. Eu não estou dizendo que a renda fixa é melhor que bolsa ou qualquer coisa desse tipo, mas você precisa ter um pedaço do seu capital em renda fixa se você é brasileiro, se você investe numa carteira brasileira. E, finalmente, é o ativo mais seguro do país, né? Então, para uma renda fixa, um tesouro, por exemplo, dar errado, você teria que tomar um calote do Estado, e se isso acontecer, realmente praticamente tudo no país vai estar bem ruim. Então, é o último investimento a dar errado, digamos assim, né? Se ele der errado, você vai ter tantos outros problemas que isso nem vai ser uma grande questão. Então, segurança, baixa volatilidade, caixa em momentos ruins e uma ótima rentabilidade são alguns dos motivos para você adotar esse primeiro passo e ter uma quantidade boa, grande de renda fixa na sua carteira. O segundo passo é uma coisa que já menos gente conhece, mas deveria conhecer porque é um passo razoavelmente básico também, que é alocação estrutural e rebalanceamento. A alocação estrutural é um jeito bonito para dizer que você deve estabelecer um percentual para cada classe de ativos na sua carteira e seguir esses percentuais ao longo dos anos. Então, por exemplo, você define lá, X% eu vou ter em renda fixa pós-fixada no Brasil, X% eu vou ter em títulos atrelados à inflação no Brasil, X% eu vou ter em fundos imobiliários, X em ações brasileiras, X em ações no exterior, X em Bitcoin, qualquer coisa que você quiser investir. Tá? Mas ter esses percentuais estabelecidos se chama alocação estrutural. Isso quer dizer que você vai tentar sempre caminhar com a sua carteira para cumprir aqueles percentuais ao longo dos anos. Essa é uma ideia muito inteligente, até porque a ideia que deriva dela, que é a ideia do rebalanceamento, é uma ideia muito útil para quem faz um portfólio de
investimento? O que é o rebalanceamento, né? Rebalanceamento é o seguinte, você definiu esses percentuais e no mês seguinte, quando você for fazer o seu novo aporte, esses percentuais vão estar todos bagunçados, porque um ativo subiu, o outro caiu, enfim, o mercado se mexeu. Então aqueles percentuais que você definiu e que você alocou o seu capital daquela forma, já não vai estar igual quando você for fazer o seu próximo aporte. E o rebalanceamento é basicamente você tentar equilibrar esses percentuais de novo, seja via aporte, ou seja, pegar o seu aporte e comprar naquele percentual que está mais abaixo ali do que ele deveria estar, ou via operações mesmo. Por exemplo, digamos que a bolsa subiu bastante, o seu percentual de ações subiu muito, então você venderia um pouquinho de bolsa e alocaria nas outras classes de ativo que os percentuais não estão tão altos assim, que os percentuais estão longe do estabelecido, né, do ideal. Essa ideia é uma ideia muito poderosa porque ela faz com que você sempre compre o que está barato relativamente. Então, por exemplo, um mês a bolsa, você estava sempre comprando bolsa a 100 mil pontos, 100 mil pontos, 100 mil pontos, tá? E você tinha lá 50% do seu capital em bolsa, digamos que você é super agressivo, tá? E de repente a bolsa caiu para 60 mil pontos, deu aquele chabu lá que deu em 2020, por exemplo, né? Então saiu de 100 para 60. Poxa, se você tinha 50% do seu capital nisso, de repente ele virou algo próximo de 30% do seu capital. Ou seja, você teria que fazer um grande aporte em bolsa nesse momento para voltar a equilibrar para os 50%. Você poderia fazer o aporte e, além disso, vender um pedaço dos outros ativos que você tem em carteira para colocar em bolsa. Mas olha só que vantajoso, você pegou o seu dinheiro e fez uma grande compra em bolsa de valores quando ela estava em 60 mil pontos, que foi um momento em que tudo estava muito barato, você tinha ativos excelentes a preços muito baratos. Então, esse esquema do rebalanceamento faz com que você esteja sempre comprando o que está barato relativamente ao restante da sua carteira. E essa ideia do rebalanceamento é uma ideia tão poderosa que os fundos de investimento fazem muito isso, né? Eu trabalhei um tempo numa asset de um banco grande e lá a gente cuidava dos fundos exclusivos, né? E eu via sempre os fundos fazendo rebalanceamento. Todo fundo tinha o dia do rebal, né, que o pessoal chamava. Então, alguns fundos era mensalmente, outros fundos tinham outras frequências, mas sempre os fundos rebalanceavam. Tá? Então é uma estratégia muito poderosa, ela diminui a volatilidade da sua carteira e faz com que você faça essas compras mais inteligentes, então você acaba superando os benchmarks que você estabeleceu ali para a sua carteira, tá? Lógico, né, o fundo ele tem uma vantagem tributária ali, né, porque dentro do fundo ele não paga o imposto quando fica comprando e vendendo, então para o fundo é um pouco mais fácil, mas você pode pegar essa regra e adaptar aí para a sua carteira de renda fixa, né? De repente, quando o percentual descolar demais, você faz uma venda e aí rebalanceia, ou de repente se você for vender ações, por exemplo, né, a bolsa subiu demais, você vai vender ações para botar em renda fixa, você vai fazendo de 20 em 20 mil para não ter que pagar o imposto, enfim, tem que ir tentando dar uma driblada nisso aí para pagar menos taxa, menos imposto, se possível, mas é uma regra sensacional para você adaptar para sua carteira e que vai ajudar o seu portfólio a performar melhor, com menos volatilidade e mais rentabilidade. Além disso, quando tiver uma queda muito profunda, né, na bolsa de valores, adivinha, você vai pegar a sua parcela de renda fixa lá, que não caiu, e vai rebalancear sua carteira, ou seja, você vai fazer um grande aporte lá quando a bolsa estiver lá no fundo. E vamos para o terceiro passo dessa estratégia, que é ter ativos geradores de renda. Quando a gente fala de investimento, tem alguns ativos que são geradores de renda e alguns ativos que não são geradores de renda, tá? Por exemplo, um Tesouro Selic lá é um ativo que tem uma boa rentabilidade hoje em dia, né, com a taxa de juros de hoje. Mas ele não é gerador de renda, ele não fica botando dinheiro no seu caixa com alguma frequência. Se você quiser transformar ele em dinheiro, você precisa vender o título. Tá? Tem outros ativos que são geradores de renda. Por exemplo, o fundo imobiliário. Todo mês ele bota uma renda ali no seu bolso, né? Ele de fato gera caixa para sua carteira. Ações pagadores de dividendo, a mesma coisa. Títulos com pagamentos de cupons, a mesma coisa. Operações de renda com opções, a mesma coisa. Então você precisa ter esse tipo de ativo na sua carteira, os geradores de renda. Por quê? Porque ativos geradores de renda te dão uma grande oportunidade, isso é muito pouco falado por aí, que é o de você fazer a alocação dos seus recursos. Então, uma ação que paga dividendo, toda vez que ela te paga, ela te dá a oportunidade de você escolher aonde você vai alocar esse dinheiro, diferente de uma ação que não paga dividendos, que ela fica sempre investindo lá dentro da própria empresa, né? A que te paga dividendo te dá essa oportunidade de você escolher agora aonde vai ser feita a sua alocação. Então, se você quer ter caixa para aportar sempre que você vê uma grande oportunidade na bolsa, é ideal que os seus ativos te gerem renda, porque nesse momento que a bolsa estiver super deprimida
lá e você quiser ficar alocando seu dinheiro em bolsa, suas ações estão te pagando dividendos, seus fundos imobiliários estão te pagando aluguéis, você está fazendo operações de renda com opções, seus títulos estão te pagando cupons, etc. Então você vai juntar todas essas fontes de renda que estão entrando lá na sua conta, vai juntar com o dinheiro que você poupou do seu trabalho, né, do seu aporte, e vai fazer um grande aporte naqueles momentos que você precisa fazer. Tá? Então, ativos geradores de renda ajudam nisso, né? Nessa realocação de recursos e ter caixa quando você precisar fazer um grande aporte. Quarto passo é um passo muito interessante, que é faça operações de renda com opções. Tá? As operações de renda com opções ficam colocando dinheiro no seu bolso ali com uma certa frequência, né? Pode ser mensalmente, por exemplo, se você faz operações mensais. Elas ajudam no rebalanceamento, se você fizer certinho, né? Fizer um percentual com parcimônia ali, já te ajuda no rebalanceamento. Ou seja, a bolsa tem uma grande queda, você já assume ações através das puts, a bolsa tem uma grande alta, você já entrega um pouco de ações via venda coberta de calls, então ela já ajuda nesse rebalanceamento naturalmente. Além disso, todo mês fica entrando aquela taxa ali no seu bolso que você pode ir aportando nos ativos que você tiver mais interesse naquele momento. Uma outra coisa legal sobre você fazer operações de renda com opções é que depois que tem um evento muito trágico desse, a bolsa cai muito forte, as operações de renda começam a pagar muito dinheiro, as opções ficam extremamente gordas, você consegue retirar muito prêmio do mercado quando o mercado está bem estressado, e você pode usar esses prêmios exatamente para aportar nas ações que você gosta, que você acha que estão descontadas, nas ações que o mercado exagerou e derrubou demais, tá? Então os prêmios ficam muito bons e as ações estão muito baratas, é um momento excelente para você fazer operações de renda com mais intensidade, retirar muito prêmio do mercado, aumentar o seu aporte e fazer caixa para poder investir nos momentos mais oportunos no mercado. Então, operações de renda com opções, né, essas operações básicas, como venda de call, venda de put, tem essa dupla vantagem. Você vai fazendo ela devagarinho, com um percentual pequeno do seu capital para tirar prêmios do mercado, vai rebalanceando sua carteira em cenários normais. Quando acontece um estresse, você assume um pouquinho, né, de ações, então já vai fazendo esse rebalanceamento naturalmente, mas se for um estresse realmente muito grande, quando chegar lá no fundo, a bolsa vai estar extremamente estressada, os prêmios ficam muito gordos, e essas operações aí te ajudam bastante a ter caixa para continuar investindo, tá? Se você tem interesse em fazer renda com opções, você devia conferir o meu curso Aprenda Operações Estruturadas, tá? Curso simples, didático, barato, objetivo. Tem centenas de alunos satisfeitos lá que me mandam depoimentos com frequência, beleza? E que vai te ajudar a aprender a fazer renda com opções, né? Pegar um capital que você tem, extrair renda dele através dessas operações de renda com opções. Primeiro link aqui na descrição desse vídeo vai te levar para um vídeo em que eu te explico como funciona o curso. Se você tiver interesse em aprender a fazer renda com opções de uma maneira sossegada, serena, tranquila, então clica no primeiro link aqui da descrição e vai lá conferir o curso Aprenda Operações Estruturadas. Agora vamos falar do quinto passo, né, que a gente vai falar nessa estratégia aqui. Bom, e o quinto passo é aprender a fazer operações estruturadas, tá? Então, além de fazer as operações básicas de renda lá, venda de call, venda de put, você pode começar a aprender a potencializar essas operações, né? Então, fazer uma Jade Lizard, uma Equity Butterfly, outras estruturas que potencializem essas estruturas simples de rendas com opções, tá? Pode aprender a usar alguma estrutura com opções longas, enfim. Operações estruturadas vão te dar muita flexibilidade e autonomia para você escolher qual operação você vai fazer para aumentar os seus prêmios ou para se proteger, enfim, para a finalidade que você desejar utilizar opções. Tem uma gama imensa de operações que você pode fazer. Eu ensino algumas operações estruturadas lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Então, se você quiser aprender as operações estruturadas que eu gosto, né, de ensinar, de fazer e que podem potencializar esses recebimentos que você tem fazendo as operações normais de renda com opções, recomendo que você cheque lá o curso Aprenda Operações Estruturadas. Bom, e uma das operações, das estratégias legais de renda com opções que eu gosto bastante é a tal da estratégia The Wheel, né? A roda. Estratégia muito interessante que utiliza os movimentos de mercado ali para você poder tirar renda daquele seu patrimônio ali que está investido, tá bom? É uma estratégia que eu gosto bastante e eu vou deixar um vídeo aqui no lado se você quiser entender como é que ela funciona. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal sobre ela. Clicando nesse quadradinho aqui, você vai aprender como é que se faz a estratégia The Wheel, que é uma estratégia simples, objetiva e que gera bastante renda com opções. Clica aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Foi um grande prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.